tudo bem com você? Eu espero que sim, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Mago Amon, esse é meu canal de magia. Eu trabalho com magia goétia, tradicional de Salomão, e também com outros tipos de magia envolvendo os daimons da goétia. Trabalho também com magia planetária, sigilos e meditações, etc, né? Vários tipos de práticas mágicas. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de símbolos e a importância dos símbolos dentro da magia. Eu diria que os símbolos são extremamente importantes dentro da magia. Se a gente pegar aí algum livro de magia, a grande maioria deles possuem vários símbolos. Eles são como se fosse assim o coração da magia. Um símbolo, ele pode ser um som, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra escrita, pode ser um gestual, pode ser um objeto, pode ser um número. Bem, então os símbolos, eles podem ser tanto individuais e pessoais, e até criados pela própria pessoa, ou pelo próprio mago em si, né? Existem símbolos que já existem há muito tempo, né? Símbolos antigos, que são de conhecimento, às vezes, de várias culturas que são separadas, que na antiguidade, né, esses símbolos, estou falando de símbolos bem antigos, que essas culturas na antiguidade elas eram separadas por continentes e numa distância geográfica muito grande, e que naquela época era impossível de se conectar uma com a outra, de se contatar, né? Hoje em dia, se a gente quiser falar com alguém lá da Ásia, do Japão, da Europa, da França, né, de Portugal, dos Estados Unidos, seja lá qualquer parte do mundo, a gente manda uma mensagem aqui através de um programinha aí, no mesmo momento, a mensagem é instantânea. Mas naquela época não tinha nada disso, não existia avião, não tinha carro, então certas culturas realmente não tinham como manter contato uma com a outra. E nessas culturas antigas, mesmo elas sendo muito distante entre elas e não tendo a possibilidade então de se contatarem, mesmo assim o mesmo símbolo aparece tanto numa cultura como em outra cultura. Estes símbolos parece que foram introduzidos nessas culturas, né, de alguma forma, ou então eles se comunicaram, né? Só tem essas duas hipóteses. A princípio só existem essas duas hipóteses. A pergunta que fica no ar é como o mesmo símbolo, até digamos assim a mesma característica das divindades, foi aparecer em culturas tão distantes, culturas tão diferentes, mas os elementos fundamentais estão presentes tanto numa cultura quanto noutra cultura. E os símbolos, muitos deles são exatamente os mesmos, né, que aparecem. Aí não são características semelhantes, é o mesmo símbolo, aparece em várias culturas em todo o mundo, em culturas que não se conheciam, não se conectavam, né? Isso de certa forma deixa o assunto símbolos bem mais interessante e enigmático, né, em primeiro momento. Esses símbolos, eles aparecem nessas culturas e eles podem ser bastante simples ou muito detalhados e complexos. Alguns desses símbolos são maneiras de subdividir o universo, são maneiras de classificar e compreender o universo. Muitos pensadores, filósofos importantes como Platão, por exemplo, deram muita importância a esses símbolos. No caso de Platão, né, ele foi uma espécie de Einstein da Idade de Ouro da Grécia. O seu trabalho está na base de toda a cultura ocidental, de toda a nossa cultura, de toda a nossa ciência ocidental, né? Então, na verdade, é uma pessoa bastante influente e bastante, eu diria, inteligente também. O que eu quero dizer aqui é que os símbolos não são um desenho sem importância nenhuma, né? Então, pessoas de bastante renome, de importância, de influência e de capacidade de percepção, pessoas notórias, davam uma grande importância aos símbolos, né? A grande mídia também usa uma série de símbolos de forma subliminar para afetar as nossas mentes também subconscientes e assim manipular o nosso pensamento. E esta é a outra qualidade dos símbolos, eu diria, porque os símbolos têm a capacidade tanto de libertar a nossa mente
como conectar nossa mente com uma ideia, né? Conectar a nossa mente com uma ideia, ou no caso da magia, abrir um portal espiritual. O símbolo pode manipular uma mente. Através de um símbolo, nós passamos toda uma ideia e podemos aprisionar uma pessoa através do significado desse símbolo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui a respeito disso, né? Por exemplo, uma marca famosa de roupa, ela exerce uma influência na mente da pessoa, uma espécie de hipnotismo. Muitas pessoas compram determinada marca, mas o que importa não é bem o material em si, mas a marca X. É importante para essas pessoas que o símbolo da marca esteja visível para que faça conexão com as outras pessoas. Então, nesse caso, é passado o prestígio, é passado a noção de eu pertenço a esse grupo, né? Uma identificação entre as pessoas. Tudo isso se dá através de símbolos, né? Todas as marcas possuem símbolos, né? Coca-Cola, Nike, etc. Outra curiosidade também é sobre a nota de $1, por exemplo. Tem um simbolismo bastante forte. Se você quiser saber mais sobre isso, tem muitos links, muitos vídeos na internet que falam sobre esse simbolismo aí da nota de $1. Então eu diria que as grandes elites dominadoras e as pessoas mais inteligentes do mundo têm uma noção e a aceitação muito fácil da simbologia. Assim, também não somente uma aceitação, mas além de uma aceitação, elas usam essa tecnologia espiritual, digamos assim. Eu vou chamar isso de tecnologia espiritual, porque é uma técnica que se utiliza para exercer determinada influência, né? Já, digamos assim, pré-determinada. Então, uma técnica, certo? Essas elites, elas usam muitos símbolos mágicos, muitos símbolos antigos. Estas pessoas que fazem parte dessa elite mundial aí, que são pessoas que têm uma instrução muito boa, que têm acesso a Então, essa elite é bem instruída e bem consciente, e eles usam uma simbologia também muito grande, né? Eles têm o uso dessa simbologia. E essa elite, ela também comanda a humanidade, e eles comandam a humanidade de várias formas, e uma dessas formas é através da religião. Aqui nós vemos claramente a noção de grupo, né? Que eu já tinha falado lá em relação à ideia da roupa, de grife, etc. A religião agrega um conceito, agrega uma ideia e um conjunto de atitudes. E também isso aí não é diferente da música, dos grupos musicais. E também não é à toa que tanto as religiões como os grupos musicais utilizam várias simbologias, e muitas delas são bem similares. Estou falando aqui também de simbologias antigas, né? Simbologias usadas nas civilizações antigas, como Egito, Suméria e etc. Né? Eu não vou entrar aqui na discussão da ideia dos Illuminates, pois esse vídeo não tem essa intenção. Mas se você quiser aí procurar, é só digitar aí Illuminates, simbologia Illuminati ou algo do tipo, vocês vão ver milhares, centenas de vídeos aí na internet toda que falam sobre a simbologia e os Illuminates, etc. Né? Ainda sobre os símbolos, nós sabemos que filósofos e pensadores, além de Platão, deram uma grande importância a certos símbolos. Certas formas geométricas parecem condensar uma mensagem universal, e isso é o que nós chamamos de a geometria sagrada. Esta geometria sagrada mantém a mente conectada com o invisível. Se a gente contemplar esses símbolos, se a gente fixar o olhar nesses símbolos e meditar sobre eles, eles podem produzir efeitos dentro da nossa mente. E na verdade é o que acontece aí dentro da meditação do Santo Anjo Guardião, né? A gente, através de uma mentalização de determinado símbolo, nós conseguimos produzir efeitos, né, dentro da nossa mente e trazê-los para a nossa vida diária. Nesse caso, um efeito positivo, é claro, né? Eu já vou aproveitar e vou dizer para vocês que, para quem tiver interesse em conhecer esse tipo de magia, que
transformou a minha vida, né? E que tem mudado a vida de várias pessoas aí que tem praticado. Então o link desse curso vai estar na descrição desse vídeo aqui. Se você tiver interesse, é só dar uma olhadinha ali, tá certo? Nós podemos então, através desses símbolos, fazer uma conexão com o lado espiritual e com determinada energia que nós queremos atingir e trazer para a nossa vida. Existem muitas teorias para explicar a origem desses símbolos, antigos. Uma dessas teorias é que esses símbolos foram trazidos para nós pelas divindades entre os antigos deuses e das suas civilizações antigas, uma vez que esses símbolos já vêm de muito tempo atrás, no Egito, da Índia e por aí vai. Logicamente, existem símbolos de crescimento espiritual, e assim também como existem símbolos de crescimento espiritual, também existem símbolos obscuros e de manipulação mental. Existem símbolos de atração física, para produzir atração física nas pessoas. Existem símbolos de praticamente para tudo, né? Símbolos para atração de dinheiro, enfim, né? Nós podemos conectar com qualquer energia que a gente tiver desejo. Existem símbolos mágicos aí já prontos da antiguidade, já para praticamente todos os nossos desejos, né? Então, para quem não conhece, né, na Goetia nós temos 72 espíritos. Para cada um dos espíritos existe no mínimo um símbolo, um selo, um sigilo. Tem espíritos que têm 2 símbolos, né, 2 sigilos diferentes. Então, os sigilos, os selos, os símbolos, neste caso, são como uma linha telefônica, uma ligação direta que você tem com o espírito. Seria como se fosse o número daquele espírito. Então, se a gente quer conectar com um determinado espírito, a gente usa o símbolo daquele espírito. Então, ele vai funcionar como uma espécie de telefone, de número de telefone. Então nós vamos conectar exatamente com aquele feixe de energia que representa aquele espírito. Aí nós vamos trazer o espírito e conectar com a energia dele, sabendo que cada um dos espíritos tem uma função. Cada um deles tem um ministério, digamos assim, né? Tem uns que trabalham na parte do amor, outros que trabalham na saúde, outros trabalham na prosperidade, nos negócios. Então, na parte do amor, eles podem levar o amor para uma pessoa, podem fazer 2 pessoas se unirem, né, dentro de amor verdadeiro, inclusive, né? Tem espíritos que trabalham para quebrar as mágoas, tem espíritos que trabalham na parte da saúde, outros espíritos trabalham para abrir os negócios, para dar ideias, para prosperar e assim por diante. Então tudo através de símbolos, certo? Além disso, nós também tendo o conhecimento desses símbolos e sabendo como criar estes símbolos, nós podemos então conectar com qualquer energia que a gente queira. É só a gente ter a ideia na mente, saber como se cria, como se faz um sigilo, uma magia, como se cria determinado símbolo, e nesse caso a gente vai conectar então com aquele portal e vai trazer essa energia para a nossa vida. Os símbolos antigos, eles são bem mais do que formas sem nexo nenhum. Na verdade, eles são a cristalização de uma energia mágica. Uma pessoa que muito bem conhecia sobre símbolo, além de outros tantos que não tem como estar aqui nesse vídeo, mas nesse momento eu vou citar André Malby. Ele conhecia muito bem sobre símbolos. Ele era filósofo, era alquimista, era mago, era escritor. E as pessoas dizem que ele era um gênio. As pessoas que conviviam com ele diziam que ele operava milagres através da simbologia antiga. Ele tinha também uma especialização, né? Ele era doutor em herbologia, o conhecimento das plantas, e conhecia como as plantas interagiam e afetavam o ser humano. Vemos aqui mais uma pessoa inteligente, digamos, né? André Malby curava pessoas de formas muito diversas. Ele dizia que os símbolos eram muito poderosos. Dizia que os símbolos antigos possuíam círculos, raios, traços, glifos simbólicos, e que na verdade esses símbolos não são nada mais do que cicatrizes de luz.
Segundo ele, os símbolos são uma forma de nos encontrarmos com o invisível. Se trata de algo vivo. E existe um eixo fundamental inicial anterior a nós, externo às nossas construções, externo às nossas aquisições culturais, que permite ao símbolo existir apesar de que nada o contemple. Ele dizia também que quando a pessoa contemplava o símbolo, a pessoa e o símbolo se convertiam em uma mesma coisa, uma mesma energia, em uma espécie de um ente próprio. Ele acreditava que os símbolos partiam de um único espírito universal e, portanto, seria uma cristalização de uma forma divina. Um símbolo seria uma energia viva, com uma mensagem viva e, portanto, suscetível a transmitir para as pessoas as suas qualidades. Então, eu falei aqui sobre símbolos, né? Eu falei de várias pessoas, citei várias pessoas que são pessoas inteligentes, competentes, né? No caso de André Malbia, né? O caso de pessoas notoriamente expoentes aí da nossa cultura, como Platão e outros grandes pensadores, né? Que eu não citei o nome, mas que com certeza reconhecem também a simbologia. E também de uma elite, né? Uma elite que é muito bem informada, que tem acesso à melhor informação que pode existir na face da Terra. E essas pessoas todas reconhecem os símbolos, assim como muitos utilizam esses símbolos. Então, o que eu queria deixar aqui registrado e que você entendesse é que os símbolos não são meros desenhinhos, né? Qualquer tipo de desenho. Os símbolos dentro da magia, eles têm um valor muito significativo, muito importante. Eu até gostaria de falar também que a questão das marcas na verdade, não deixa de ser uma espécie de magia que é feita, porque no momento que você, através de um símbolo, consegue com que determinadas pessoas mudem suas atitudes, seu padrão comportamental e respeitem aquele símbolo por causa do símbolo, isso em si é uma magia, mesmo que não tenha sido feito nenhum tipo de ritual, mas você impregnou naquele símbolo, naquela simbologia, algo tão incutido dentro do subconsciente das pessoas que elas interagem e modificam as suas ações através daquele símbolo. O que eu gostaria de dizer também é em relação aos detalhes, né? Na verdade, isso faz toda a diferença dentro das práticas mágicas, porque quando a gente vai fazer um ritual para conseguir alcançar determinada meta, então a gente tem que saber escolher os melhores símbolos para nossa magia, que conectam melhor com o objetivo que a gente quer atingir. Então, antes que a gente faça o ritual, a gente tem que selecionar aqueles símbolos que conectam com aquela energia. Então, símbolos de divindades, símbolos específicos, né? Que aí, no caso, a gente como mago seleciona ali de acordo com a nossa intenção dentro da magia, e que isso faz toda a diferença. Na verdade, é isso que é feito no Santo Anjo Guardião, né? Na meditação do Santo Anjo Guardião é escolhido um símbolo sonoro específico que tem uma vibração específica e que você não encontra aí em qualquer tipo de meditação. É algo bastante criterioso, né, para se selecionar os símbolos corretos para se fazer a magia, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha sido útil e contribuído com você de alguma forma. Se isso aconteceu, eu já fico satisfeito. E dê um like no vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no canal para receber mais atualizações e mais vídeos como esse. E se você tiver alguma sugestão de vídeo aí, pode deixar de assunto, né, que você gostaria que eu abordasse. Então você pode deixar nos comentários também, tá certo? Então tá bom, tudo de bom para você, até o próximo vídeo. Se quiser entrar em contato comigo, meus contatos também estão aqui abaixo, certo? Até mais então, tchau, tchau.